o vídeo a gente vai falar 15 horas. Tá, duvido, mas tá. Essa ameaça não é validada. Tá bom. Oi, gente! Olá, pessoas! Nós estamos numa série deliciosa que a gente vai abordar assuntos de qualidade, assuntos de qualidade dentro das nossas empresas, qualidade das nossas pessoas, enfim, qualidade na cultura, na nossa cultura, no nosso DNA, que a gente acabou de falar aqui, né? E esse assunto é uma delícia, esse assunto é tudo de bom. Se eu fosse vocês, eu já começava a acompanhar desde agora e já começava curtindo e contando para os outros isso que a gente está fazendo. Nós estamos hoje com a convidadíssima Gi Moreno. É loirinha, Ela é personal organizer, olha que chique, né? Chique. Ajuda. Organizer foi. Saiu sozinho. Ela fez um Não, eu treinei aqui, 20 vezes antes da gente começar a gravar, né? Deu certo. Pra falar direitinho da moça. E a Gi, ela faz um trabalho que eu achei muito interessante, que é um trabalho de organização com as empresas, antes mesmo de falar em qualidade. Então é como se fosse um passo antes, não é isso, Gi? Exatamente. Quando eu chego nas... Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Aliás, seja bem-vinda, a gente quer levar você pro nosso quarto. Yeah! Pra nosso closet. Se vocês precisarem de ajuda, chama a Gi. Eu tenho superpoderes contra a bagunça. Então, às vezes quando eu converso com empreendedores e com donos de escritórios, eles falam, mas por que eu preciso de um serviço profissional de organização? Já está tudo arrumado. Então é esse o ponto, né? Estar arrumado não é estar organizado. Primeiro que eu chego lá e já me deparo com aquele arquivo morto. Gente, vamos fazer o funeral do arquivo morto! Já tá eu voto! Não, pera, Gi. Em tempos de contabilidade digital, todo mundo tem contabilidade digital, o robô e essa ainda tem arquivo morto de papel. Gente, o arquivo morto tá fedendo, entendo. Não, e eles colocam o arquivo morto literalmente no cemitério. Material mal armazenado, coincidência de luz. Então, assim, não existe arquivo morto. Todo arquivo, todo documento, ele tem uma validade. Existe o arquivo histórico, né? Que ele vai ser guardado, ele tem que ser devidamente armazenado. Nessa fala depois, tipo um close nela, sabe? Com corzinho. Eu repete, acho. como diz assim, repete isso. Não existe arquivo morto. Todo arquivo ele tem um prazo de validade. Existe arquivo histórico, né? Documentos importantes que fazem parte da história da empresa e que não podem ser jogados fora e por isso eles merecem atenção especial na armazenagem. Então as pessoas falam, olha, aqui é meu arquivo morto, aí eu vejo uma salinha empoeirada com incidência de luz, não está devidamente armazenado, identificado, eles nem sabem o que estão guardando ali. Porque o sol, o papel ele vai deteriorando, Entendi. né? Entendi. E aí às vezes você está armazenando um documento super importante e quando você precisar dele, ele não vai estar ali. Entendi. Ele vai estar amorfado. Eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência aqui por que falar de organização antes de processo é importante. Primeiro porque eu acho que, por exemplo, para você ter uma certificação de qualidade, isso é uma escolha que só pessoas e empresas organizadas podem fazer. Né? É como se você tivesse que se organizar para querer se organizar. Inspiradora. Exatamente. É uma escolha realmente que só pessoas organizadas. As pessoas que estão nesse momento, nesse lugar de bagunça, elas não conseguem despertar para essa necessidade de qualidade. Isso é incrível que você está falando, porque a gente já se viu nesse lugar e a gente já viu diversas empresas, eu não vou falar nem só da Contábil, porque a gente vê isso nos nossos clientes, gastando uma fortuna com o processo de ISO. Não, e paga aluguel às vezes para guardar arquivos. Não, assim, mas não é nem isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, ó, gastando, investindo tempo e dinheiro num processo, montar processo, mapear processo e não passou para essa clareza de ideia sobre a organização, entendeu? Exatamente. Sobre essa consciência que você está trazendo. Então isso assim, eu acho fundamental. Gente, esse vídeo é um marco na história desse Eles canal. estão ajeitando as cadeiras no convés do Titanic, né? Eu tive como falar isso no vídeo. As pessoas estão arrumando o escritório, deixando tudo bonitinho. Assim, só pausa. Fala assim, Lúcia, você acertou na G.
Você arrasou, Lúcia. Gente, eu tô Por filosofando Deus. hoje, né? Tô filosofando, é verdade. Eles estão ajeitando as cadeiras no convés do Titanic. Eles estão perdendo tempo, gastando dinheiro e colocando a sujeira pra debaixo do tapete. Tomou? Muitas vezes, Tomou? arquivando lixo. Gente, Arquivando ouçam lixo, essa moça, porque viu? não tem noção Não, do e aí que é é isso que eu ia organização. falar. Às vezes eu vejo cliente, eles alugam. Guarde aqui para guardar o monte de papel que não precisa mais arquivar, né? E é uma dúvida que tem também. E aí eu ia te perguntar isso. Tem o prazo de guarda dos documentos. Aham. E aí você observa isso no seu trabalho. E também. quando ele trata isso como arquivo morto, ele vai lá, compra a mensalidade no storage, né? E ele não sabe nem por quanto tempo vai ficar ali, porque ele não sabe nem o que ele está guardando. Né? Esse é o problema. Ô, Gi, deixa eu perguntar uma coisa. Eu imagino que quando a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai falar disso numa empresa que está desorganizada, a não consciência, ela vem de cima para baixo, não é? Com certeza. E como é que quando você chega assim na empresa e você fala assim, para Elaine não, porque cima ela, pra baixo, a Elaine gestão, não, que porque você tá ela é virginiana, então não, Não, mas Assim, eu só pra tenho entender, bagunças. quando você fala de cima para baixo, da é gestão. Gestão, sim. É. Mas eu tenho muitas bagunças. Vamos Virginiana falar bagunceira. da Carol. A Carol, você chega lá na empresa da Carol, aí a Carol fala assim, não, eu sou super organizada, você não tá entendendo. Eu me acho na minha bagunça. E aí você mostra pra ela que então, mas como é essa receptividade? Como é que você percebe assim, num contexto geral, você percebe que existe uma conscientização da pessoa quando, por exemplo, eu de ouvir você falar, eu já me vejo e já tô falando, gente, eu preciso disso. Eu já tô pensando isso. Mas o empresário em geral que você ajuda, ele tem essa conscientização fácil ou ele fica retrucando com você? Ele fica retrucando. Muitas vezes ele fala, mas por que eu preciso disso? Isso funciona pra mim. Só que numa empresa você não está sozinho, isso tem que funcionar para todos e tem que ser um padrão. Né? Então se ele está acostumado a fazer as coisas de um jeito que só ele entende, às vezes a pessoa não vem trabalhar num dia, a pessoa perde prazo, entendeu? O outro amigo não acha um documento, até mesmo, isso chama gestão do conhecimento, né? Você dispensa um funcionário, ele leva todo o conhecimento embora, ninguém mais sabe como ele fez, que jeito que ele fez, onde que ele guardou, né? Porque ele se achava na bagunça dele. Então aí está a importância da alta direção apoiar meu trabalho, né? E isso ficar padronizado. Isso que ela falou agora de eu me acho nessa bagunça é uma crença limitante, né? Sim. Eu me acho nessa bagunça, quer dizer, só a pessoa se acha, ninguém mais se acha na empresa, só ela naquela bagunça. Isso limita o próprio empresário e o crescimento da empresa. Então o que eu faço? Depois do projeto pronto, eu coloco auditores. De cada etapa do meu processo, eu coloco auditores. Porque se eu deixo só uma pessoa responsável por isso, acontece aquilo que eu falei, da gestão do conhecimento. Se aquela pessoa sai, o processo morre, a cultura morre aos poucos, né? Entendi. Então eu coloco um responsável pela limpeza, outro pela padronização, outro por outra etapa do processo, para que quando ele saia, né, outra pessoa assuma aquela posição e esse processo nunca morre. Porque tem uma fase de... Gente, vou filosofar de novo. Peter Drucker fala que a única coisa que evolui por vontade própria numa organização é a bagunça. Então, você não pode dizer, eu já parei, já cheguei. Eu tô achando bacana porque sempre se faz referência na Organizer, eu também saí, relacionado a ambientes domésticos. Né? Então eu acho muito importante você fazer essa parametrização, levando isso para a sua empresa também. Eu posso te fazer uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, né, sobre quando a gente citou a questão da digitalização. Em tempos de tantos arquivos digitalizados, ainda existe arquivos de papel, principalmente nas empresas contábeis, né? Principalmente, vocês geram muito papel. Como é que a gente administra isso? Como é que você tem lidado com isso dentro das empresas contábeis? Então, quando você pega uma empresa que é nova, que tem pouco volume de papel, isso é muito mais fácil, porque você já define o que pode e o que não pode e já dá continuidade. Mas às vezes você pega uma empresa que tem 15 anos de papel, que está bagunçado, eles não sabem o que é histórico, o que é intermediário, aquela história do arquivo morto, né? Então a dica que eu dou é,
Se o seu documento ele tem efeito de prova, ele não deve ser digitalizado. Você vai perder tempo com isso. Mas você não pode digitalizar? Pode, por exemplo, eu penso nisso nos nossos clientes, né? Ele tem um documento que é de prova para ele. Nós, dentro da empresa contábil, precisamos desse documento só para consulta e para processo de um trabalho nosso. Então, uma vez que a gente processe, a gente não vai mais usar aquilo. Então, por exemplo, ele nos manda digitalizado, ele arquiva lá, a empresa contábil não precisa arquivar isso. A digitalização, você acabou de falar, ela é muito importante para proteger contra perdas. Né? Não é só porque essa entrega pode extraviar um documento. Exatamente. Gente, sai dessa onda de guarda-livro, hein? Esquece. Você que não sabe, o contador não é mais guarda-livro. Faz o favor. Só que existem alguns empresários que têm essa outra crença limitante, né? Que a gente deveria guardar todos os documentos. Eu não deles. acredito. Não. Faz o que eu preciso. Eu não acredito que ainda tem contador assim. Pode acreditar, Lúcia. Tá chegando ao fim, mas tem. Eu achei legal o conheço. vídeo que a Gi fez. Ela organizou uma empresa de contabilidade, né? E eu vi também que você mexeu até na disposição das mesas, das salas. Chega nesse aspecto. No layout, porque tudo isso facilita até na interação dos colaboradores. No fluxo, Quando a gente chega no ambiente, vê um ambiente mal organizado, no sentido de layout, mal distribuído, parece que até a produtividade fica um ambiente, então eu cuido disso também. Porque é o feng shui da empresa. Exatamente. Para a energia fluir, mas o fluxo, quando a gente fala de energia, fica parecendo que tá falando de uma coisa esotérica, não, né? Mas assim, é o fluxo dos processos, né? O próprio 5S trata disso também. Exatamente. A organização, ela vem de dentro, ela é totalmente comportamental. A gente enxerga ela reflete o seu estado interior. Essa moça tocou meu coração. Eu tô com sua consciência. Tipo, eu preciso fazer isso. Ela me descobriu. Ela compartilho. Ela foi lá no escritório. Vejo que você é profeta. Vejo que você tem uma bagunça na gaveta. Não, é no sentido de compartilhar com essa ideia. Eu acredito nisso. E o processo de auto-organização, ele é um treino diário, né? É uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. E todo dia a gente descobre novas partes, né? Uma delícia esse papo, muito gostoso. Eu levaria aqui pro resto da tarde, mas a gente precisa encerrar. Que fofo, elas fizeram. Olha, já E a gente fez o funeral do arquivo morto. Vamos! Estamos de volta. Vamos fazer. Pronto, tá enterrado. Então acompanhe a nossa série de vídeos sobre processos, sobre qualidade, porque o assunto está bastante interessante, tá bom? Curtam o nosso canal, falem conosco, mandem suas questões. Gi, super obrigada. Amei vocês. A gente também. A gente vai deixar o seu contato aqui na nossa descrição. Quem quiser falar com a Gi, procure-a. Ela é uma profissional muito importante nesse momento que nós estamos nos organizando. Então vamos falar mais sobre isso, tá certo? Muito obrigada, foi um prazer. Um prazer delicioso estar aqui com vocês hoje, viu? Tchau, gente!